São duas coisas que a gente, assim, de modo geral, né? O que a gente está ficando para trás? O PL do aqui e o reajuste. A outra questão, se foi, aí eu acho que talvez, não sei se o pessoal que está como delegado sindical do Sindijus, o pessoal do Sindippu, não sei se Fernando e Juliana têm essa informação, eu particularmente não tenho, no detalhe do que foi aprovado, se foi encaminhado alguma coisa para o Congresso Nacional do Ministério Público, porque até onde eu sei não foi, e aí a gente parte para o mais importante, que é o que a gente vai fazer. A gente tem aqui uma proposta de carta para o PGR, uma minuta que a gente tem que melhorar, né? Assim, não está finalizada. E se a gente aponta algum dia de mobilização também, né? E como fazer, porque aí, como a gente, agora que parece que o intuito dessa atividade aqui é aglutinar as entidades também, né? Que nós queremos. Nós temos essas lideranças constituídas que precisam, como diz o colega Raul, são os CNPJs, para a gente não ir do CPF, né? Então, assim, é importante a gente ter essa questão de representantes, mas a gente também tem percebido que está faltando o vamos lá, né? A gente quer o vamos lá agora, porque nós estamos muito atrasados, porque tanto que a gente não tem o PL do aqui, que é um absurdo, e não tem, e aí a gente não quer ouvir o discurso de que não tem orçamento, porque não é esse o problema é uma decisão política do nosso chefe do Ministério Público. Então, assim, em outros momentos, ao longo da nossa história, eu não lembro de quando a gente foi lutar por um reajuste que tinha orçamento antes, não tenho essa lembrança. Nunca teve, a gente sempre teve que brigar para ter orçamento, né? Então, a gente pede aí, primeiro, essa organização, né, que a gente tem que saber o que a gente tem aprovado para o Judiciário, o que a gente tem encaminhado no Ministério Público, e pensar numa data, numa organização para a gente daqui para frente, né, para a gente ter e aprovar a nossa carta, que seria uma carta direcionada, aberta ao Procurador-Geral da República. Aí as mãozinhas levantadas, então está aí o Fernando, a Juliana, o Eduardo, o Fernando está como número 1 ali. Fernando, você me dá a preferência, por favor? À vontade, chefe. Opa, que é isso? Vou tentar aqui resumir, Cusinato, para que a gente possa já ir alinhando as coisas. Assim, ó. O Sindippu vem trabalhando insistentemente em todas as negociações que a gente teve. Igualmente, o Judiciário tem feito lá no Judiciário, né? Nós tivemos, assim, no aumento anterior, quando foi 3 vezes de 6% lá, nós saímos na frente e o Judiciário foi atrás. Dessa vez eles saíram na frente e nós estamos atrás. E essa luta em conjunto de união, ela é muito importante. Então, quero adiantar para vocês que hoje a gente vai ter uma reunião com todas as diretorias nacionais, às 19 horas, para justamente a gente fazer a pauta da luta. A gente quer pedir uma audiência, a gente já pediu audiência, a gente pede toda hora, né? A gente quer forçar uma data para uma audiência onde possa vir esses diretores nacionais todos para Brasília. E nesse mesmo dia nós fazemos um dia de paralisação para que a gente possa ser recebido e a partir daí começar um estado de greve.
que acontece? Que para a gente poder declarar greve e a gente poder notificar o PGR que nós estamos em greve com o direito de greve, a gente precisa ter as assembleias locais com a aprovação dessa greve nas assembleias locais, e nós precisamos notificar pelo menos 3 dias antes o PGR e os procuradores-chefes para que eles possam entender que nós estamos no estado de greve, na situação de paralisação. Aí nós temos que respeitar os 30% e tudo isso. Quanto à apresentação de projetos, nós fizemos todos os pedidos, igual foi feito pelo Judiciário, nosso pedido original é um pedido de reestruturação, mas quando se surgiu os pedidos de aumento linear, nós também fizemos esse trabalho de aumento linear. O que acontece? Que o MPU não mandou ainda nenhum projeto de lei. E na última conversa que eu tive semana passada com a Secretaria-Geral, ela ainda está fechando o orçamento para acompanhar a primeira parte, que seria 8% a partir de julho do ano que vem, 2026. E sem aumento de aquês, sem projeto de aquês. Ela fez uma nova consulta para os ramos, para ver se tinha condições de poder fazer esse projeto de aquês. Tá? Aí, nesse entanto, saiu os outros 8%, 27% e 28% para o Judiciário. Ela já, naquele mesmo dia, sinalizou que não havia condições disso. Então, a única forma que nós temos de negociar realmente é pressão de paralisação. E aqui os colegas já colocaram, assim, nós não temos costume de fazer greve, nada disso, exatamente, nós não temos costume, os nossos colegas, a gente faz as assembleias, as reuniões e não comparecem, estão em teletrabalho, estão felizes por isso. Então, nós precisamos realmente que a categoria se una e nós temos que partir para a paralisação, porque ofício e ser ouvido, nós não estamos sendo. Eu até consigo ser recebido para a secretária-geral do MPU, mas que é aquele discurso que a Ana acabou de falar, que não tem dinheiro, e que é o discurso que, para nós sabemos que não tem sentido. Então, eles só vão mudar o discurso se nós realmente se incomodarmos. E esse incômodo só vai vir com a paralisação, não tem outro caminho, entende? Porque nós não podemos perder o que é a nossa simetria em relação ao judiciário. Porque se perder agora a simetria com relação ao judiciário, nunca mais a gente recupera. Isso é um fato, tá? Então, quanto a calendário de mobilização, nós devemos lançar um calendário amanhã já, com uma data que a gente quer essa reunião com o PGR, onde vai estar os diretores aqui, e aí eu acho que é a melhor data para que o Brasil inteiro se mobilize nesse dia e paralise seus trabalhos. Só que para paralisar, colegas, nós temos aqui hoje, acho que 190, 221 já. Esses 221 tem que virar 10 mil. Ou seja, a gente tem que falar com o colega do lado, a gente tem que falar com o colega que está em teletrabalho, que nesse dia tem que fechar os computadores e parar. Senão, não vai ter efeito. Nós tivemos aí 3 ou 4 mobilizações, dia 30, eu me lembro, dia 4, teve uma antes que foi dia 22, e alguns estados boicotaram, porque o diretor não queria, porque o outro não quer, não. Então, assim não funciona. Ou nós vamos todos juntos, ou nós não vamos ter. E com relação às apresentações dos projetos, Ana, independente de como ele seja, nós queremos hoje, no mínimo, igualar ao que tem o PJU, né? E lá é uma proposta hoje, que está válida, eu acho que já até foi apresentada ao Congresso, aí o pessoal lá do PJU, da FENAJUF, pode nos esclarecer, nos ajudar, o próprio Fernando, que são 3 parcelas de 8% nos meses de julho, 26, 27 e 28. E o AQ, com um novo valor referencial, com aquela montagem em cima da CJ. Nós insistimos muito que nós não queremos em cima da CJ, queremos em cima do VB, mas se vier no mínimo que tem o judiciário, para nós, claro, é bem-vindo. Como disse o Fernando, essa proposta dos 8% não foi uma proposta criada pelas entidades. Foi uma proposta linear que veio da administração. E, a princípio, o STF era só 2026. Quando se apresentou isso ao Congresso, voltou lá do Congresso uma proposta do Senado e Câmara para 27 e 28, que o STF disse que sim, pode fazer e vão fazer em conjunto. Então, o resumo seria esse. Fernando, eu te passo a palavra para você me contemplar aí, melhorar o que eu falei aí, ajustar os meus erros. Nada a corrigir. Só para ver aqui, Ana, não sei se vocês estão vendo minha tela aí, a do AQ já foi enviada a proposta para o Congresso, inclusive já tem requerimento de urgência, com mais de 307 assinaturas, pedido de urgência,
Então, é possível, Ana, que vá pautar no plenário a qualquer momento. O ministro Barroso sinalizou que não é um bom momento de pautar processo do judiciário em razão do pé de guerra que está lá, de medidas de retaliação contra o judiciário. E, de fato, no projeto do STJ e do STF de funções, a gente viu falas muito grosseiras dos mesmos de sempre, que são contra os servidores. Então, a grande inovação do AQ é que eles criaram um referencial, não é mais em cima da própria remuneração, é em cima de um valor de uma CJ1, e aí tem um referencial, que é o VR, né? Então, por exemplo, agora nós vamos poder acumular, Ana, tanto 2 pós como a segunda graduação com uma pós, e no caso de nós técnicos que somos do concurso de nível médio, a nossa graduação vale como um AQ, um VR do AQ, né, para a gente poder acumular. Só acumula pós e graduação. Mestrado aumenta... Oi? Não ouvi. Não, desculpa, o microfone abriu. Ah, não, sem problema. Então, por exemplo, o projeto de lei trouxe o seguinte, olha, o técnico que recebia aquele adicional de 5%, ele pode continuar recebendo um VR. Então, nós temos a limitação a 2 VRs. Então, você pode acumular 2 pós ou uma pós com uma graduação. No caso de técnico nível superior, com concurso que foi de nível médio, tá? Se o concurso já foi nível superior, ele não pode acumular essa graduação. A lei fez essa retalho. E aumentou o AQT, né, que é o adicional de qualificação temporária, e aumentou o AQP, o permanente, né? Então, se vocês derem uma olhada aqui, agora a grande preocupação, viu, Juliana e os demais colegas aqui, Ana Cusinato, é que esses 3,8% que virão, julho de 2026, julho de 2027, julho de 2028, eles também aumentarão a CJ e, consequentemente, aumentarão o valor do nosso AQ. E ficou o valor igual para todo mundo, tá? Antes, o analista recebia em cima do próprio vencimento básico e o técnico recebia e o auxiliar também. Hoje, não. Unificou no judiciário o valor do adicional de qualificação para todos os cargos, entendeu? Então, se é mestre, vai receber o mesmo valor, tanto faz ser mestrado, doutorado, auxiliar, analista ou técnico, vai receber o mesmo valor. A gente reputa que essa foi uma das maiores conquistas para o adicional de qualificação, porque se trata de título. Com relação, então, o AQ já está com o presidente Hugo Mota e já há uma intensa atuação das entidades para pautar isso em plenário. Se é o melhor momento ou não, nunca será o melhor momento, né? A gente entende que não haverá melhor momento. O segundo ponto, eu vou tirar aqui minha tela aqui, o segundo ponto é o nosso AQ, a remuneração não foi enviada ainda, o que há de mais concreto que foi aprovado pela sessão administrativa do STF. Então, agora, o próximo passo seria o Supremo enviar o projeto de lei para o Congresso, entendeu? Foi aprovado são 3 parcelas de 8, né? No final dá um pouco mais, porque são sucessivas, então esse 8 pega o anterior. Então, 25,97 no total. Isso, no final vai dar um pouco mais. E aí, só para deixar muito claro, Ana, essa foi uma proposta do STF, não era a proposta que tanto o Sindijus como a FENAJUF defendiam no fórum. Foi uma proposta do STF, e pelo que eu tenho visto aqui, né, Juliana, a aceitação de parcela da categoria, a rejeição por outra parcela, mas ao que tudo indica será isso aí, entendeu? E só para deixar claro, Juliana, eu estou me filiando à posição que é o seguinte, é o que tem para hoje, continuamos lutando, é o que tem para hoje, e vamos continuar lutando pela reestruturação. Sua tela ainda está compartilhada, viu? Ai, meu Deus. Cuidado para não compartilhar nada errado aí, gente. Não, aqui eu estou no trabalho, não tem perigo nenhum. Eu tô velho, eu estou cheio de cabelo branco aqui. Então, o seguinte, pessoal. Agora, a lição, viu, Renato, que a gente tem que sair daqui unidos às entidades, é dizer o seguinte, o próprio Barroso disse que isso não era reestruturação. Então, a porta da reestruturação se mantém aberta, embora a gente saiba que, com um plano de 3 anos, fica mais difícil discutir pauta remuneratória de dinheiro, né? Agora, eu só vou me ausentar aqui, vou deixar um outro diretor aqui, Ana. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com você, Ana. Esse papo de que não tem dinheiro, isso é um absurdo, é uma balela, porque
os penduricários não deixaram de ser pagos. Estão sendo pagos e continuam sendo pagos. E aí, no mínimo, é falta de vergonha na cara eles lá em cima fazerem a simetria, ou seja, porque foi o judiciário que fez simetria com o MPU, né? O CNJ que buscou alguns recursos. E quando é para servidor, dizer que não pode dar simetria, não ter a simetria, entendeu? Então, minimamente, né, numa questão mais moral possível, Ana, os membros deveriam também manter a simetria aqui para os servidores. Então, eu acho que é isso. Quando o trabalhador não tem a sua voz ouvida e nem espaço de falar, infelizmente, a administração empurra o servidor para uma greve. Não é, ninguém quer greve, ninguém tem paciência para greve, ninguém quer ficar em sol quente, buzinando, né? Mas, se os canais de diálogo eles são encerrados unilateralmente, não há como. Agora, Ana, e a última observação que eu faço é: a associação, pessoal, não tem legitimidade. Eu sou presidente de uma associação, mas eu estudei direito. A associação não tem legitimidade para propor nada de carreira, Ana, e não tem legitimidade para chamar greve. Quem tem legitimidade para propor algo na carreira e greve são os sindicatos e as federações. Elas têm assento constitucional para que chame greve, ok? As associações podem, sim, ajudar na mobilização e devem fazer, né? E devem, sim, estar juntos com o servidor e as entidades legalmente constituídas para fazer o movimento, e aqui a CEJU se coloca nesse papel de ajudar o SIGMPU, de estar com a federação, mais uma vez, em busca da igualdade e assimetria entre os servidores do Judiciário e Ministério Público, porque sempre foi assim, e essa bandoleira de direitos do andar de cima agora ameaça deixar os servidores do MPU para trás. A próxima é a Juliana, depois o Eduardo. A gente segue aqui as mãozinhas levantadas. Aí pedir para todo mundo já ir na linha do que, né, a partir da fala da Juliana, que é uma fala mais conjuntural para a gente já ir para uma linha do que a gente vai fazer, tá, também. Bom, gente, boa tarde novamente, né? Estamos recomeçando aqui. Boa tarde a todas e todos. Juliana Rick. Então, eu não sei se tem algo a completar com relação ao que está posto para o judiciário, depois que o Renato falou e o Fernando Freitas falou, mas, bom, a questão é essa: a gente tem o AQ, que a gente espera que seja pautado já talvez na semana que vem, era a nossa expectativa. O julgamento aí do Bolsonaro pode complicar um pouco as coisas no Congresso. Essa questão que o Fernando colocou, e que é verdade, que nós temos escutado da dificuldade de tramitação de projetos do Judiciário diante do conflito entre o Congresso e o Judiciário, a gente tem tentado aplacar, colocando que é um adicional de qualificação que atende exclusivamente os servidores, então, que fazendo a distinção entre magistratura e servidor público, né, que ela só existe quando há conveniência para eles. Infelizmente, na imprensa, somos jogados numa vala comum sempre, como se estivéssemos recebendo a mesma coisa, mas a gente tem feito esse trabalho no Congresso para fazer essa distinção, e a gente está na expectativa de que em breve seja pautado aqui. E a gente houve essa alteração na proposta. A proposta que tinha passado no Supremo era de 8% para o ano que vem. Veio essa nova proposta, que a gente sabe que veio com o aval do Senado, de 3 parcelas de 8%, que aí juros compostos viram quase 26, 25,97, mas que ainda não foi para o Congresso. Inclusive, hoje teve um pedido de reconsideração de uma associação, todo mundo muito surpreso com isso. A questão, assim, o reajuste linear, ele diverge do que foi extraído do interesse da maioria da categoria nos nossos congressos, mas o que a gente entende é que ele não pode, e nós vamos lutar para que ele não inviabilize a reestruturação. Então, na última reunião do Fórum de Carreiras, o Sindijus já apresentou
uma proposta que previa alguns adicionais e algumas mudanças a partir de 2027, e em breve a FENAJUF encaminha também uma tabela dela para o Fórum de Carreiras, já com uma tentativa de início de reestruturação das carreiras a partir de 2027, tá? Bom, mas isso é com relação ao judiciário, e eu concordo plenamente com o que disse o Fernando no que diz respeito à simetria. Acho que a briga dentro do MPU é para que isso não se perca. A gente sabe o quão difícil é quando algum direito é perdido no meio do caminho para ele ser reconquistado, né? Eu havia dito lá na minha primeira fala, na outra sala, que a FENAJUF vem encaminhando ofícios para o procurador-geral, sem retorno, sem resposta. Mais uma vez, no dia de hoje, a gente encaminhou um novo ofício solicitando uma audiência com urgência, falando da necessidade de que essa audiência seja posta. A FENAJUF está soltando hoje, eu até estava olhando aqui se a gente já soltou, porque eu também sou coordenadora de comunicação na FENAJUF, uma nota de repúdio à atitude do procurador com a proibição da fachada dos edifícios aí no MPU. A gente vai encaminhar essa nota também para o Senado. A nossa ideia é que ela seja encaminhada para o governo, para que fique claro que as atitudes do Gonê são completamente antidemocráticas e não condizem com o governo pelo qual ele foi colocado na posição que ocupa. Então, bom, queria deixar essa situação clara. E com relação à greve, bom, acho que o momento, se há mobilização suficiente para a greve é um instrumento caro a todos nós, difícil de execução, principalmente nas conjunturas atuais, de muito home office e de uma certa ausência dos servidores, né, no front, mas eu acho que ela precisa ser discutida, precisa ser verificada se há realmente força para isso, e se houver, acho que o momento de vocês é agora, exatamente porque ele está sendo reconduzido ao cargo, né? Então, é o momento de fazer esse enfrentamento. Nesse momento é isso, Ana, por hora é isso, mas estou aqui para qualquer dúvida. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, então, olha só, a gente, a partir do nosso grande grupo de WhatsApp, né, que a gente tem, a gente entendeu que é importante, a gente construiu também uma subcomissão, que é aquela que está indo nas reuniões com a secretária-geral, né, que a gente tem feito algumas ações no âmbito do MPDFT, isso, né, para questões internas. Então, a gente precisa dizer a vocês que nós sempre conversamos que as entidades todas precisam se comprometer com a nossa organização aqui, porque, né, como eu falei lá no início, nós somos aqui servidoras e servidores, né, que estamos ansiosos pela mobilização. Mas a gente também precisa, nesse momento, entender o motivo da reunião, porque agora a gente vai entrar nas falas para além. A gente fez algumas falas antes de pessoas que têm essa informação geral, de como está essa conjuntura, para a gente saber de onde a gente está partindo. Sabendo já de onde a gente está partindo, nós vamos agora pedir para que a gente foque. Nós temos um recorte para essa reunião, que é o foco no envio do nosso reajuste, para a gente não ficar para trás do judiciário, e no envio do PL do AQ, para a gente não ficar para trás do judiciário, compreendendo essa nossa irmandade histórica aí com a categoria. Nós ficamos para trás do judiciário, lá que estava Viviane, Gal, Gilney, uma galera aqui do MPDFT, todo dia no Congresso Nacional, que a gente ficou para trás por 3 anos, de 96, que implementou em 97 uma lei lá do judiciário, logo que a gente entrou, que a nossa só foi implementada em 2000, aprovada em 99. Naquele momento a gente ficou para trás, depois nunca mais. Então, a gente ficou para trás, né? Então, pedindo para a gente já ir para essa construção agora.
nós precisamos que os nossos PLs sejam encaminhados. E aí, o que a gente vai fazer para isso, né? Então, eu estou até inscrita também, mas eu quis fazer essa só para a gente tentar corrigir, para a gente evitar fazer outras análises, para a gente focar no nosso objetivo aqui, que é o envio desses 2 projetos de lei. E aí, chamando logo a próxima pessoa que está inscrita aqui. Ana, eu vou estar sempre aqui aberto, né? Renato aqui, para responder qualquer coisa, dúvida que as pessoas tenham aí, alguma coisa, tá? Tá bom, a gente... Não vou levantar a mão, mas se precisar interferir ou orientar, alinhar alguma coisa, eu respondo aqui, tá? Tá bom, gente. Então, o que a gente precisa agora é focar no nosso livro. Então, estou enlouquecendo com esse negócio apitando toda hora aqui, mas tá, muita gente, né? Então, a gente está aqui, Eduardo, Paula. Eu queria pedir para as pessoas dizerem de onde são quando começarem a falar, só para a gente ter uma noção, né, de qual é o órgão da pessoa. Eduardo agora. Sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eduardo aqui da PRT Terceira Região. Eu vim para essa reunião porque o objetivo é discutir só a questão da simetria, né, dos 26% do judiciário e o envio do AQ. Eu sugiro que outras pautas sejam tratadas em outro momento. Uma coisa que me chama a atenção, que a gente está falando de mobilização para greve ou entrar em estado de greve, mas não tem em nenhum sindicato, nem no SINDI-MPU, nem no SINDIJUS, nem na FENAJUF, qualquer notícia de que o MPU está perdendo a paridade, a simetria com o Poder Judiciário. Os servidores do MPU não estão sabendo disso. Conversei com vários colegas na minha regional, não estão sabendo, são pouquíssimas as regionais que estão sabendo. Na verdade, já deveria haver, pelo menos no site do SINDI-MPU, uma notícia em letras garrafais de que nós estamos no momento mais crítico da carreira do MPU, de que corremos o risco de ter 8% e o judiciário 26%. E esse percentual, ele nunca vai ser alcançado. É isso que muita gente não está sabendo. Então, meu primeiro ponto de partida é que FENAJUF está aqui, SINDIJUS, SINDI-MPU, associações, vocês deveriam publicar hoje, o mais rápido possível, categoria em crise. Estamos perdendo a simetria constitucional, podemos ficar com reajuste de 8% e judiciário 26%. Aí sim, quando os servidores caírem em si, porque tem muita gente achando que vai seguir judiciário, sem fazer greve, sem mobilizar. Então, ponto de partida, melhorar a comunicação. A comunicação está muito ruim, está atrasada, isso já está rolando, já deve ter mais de 2 semanas, nós não temos nada, né, assim, não tivemos... Para vocês terem ideia, o colega que perguntou na outra chamada, ele nem sabe qual o percentual do reajuste. Ninguém está sabendo direito qual que é o percentual de reajuste, nem se é 8% ou se é 5,45%. Então, nem isso está claro. O anexo 5 da LOA, por exemplo, não tem R$1 destinado a reajuste, né? E aí a conversa que a gente ouve é que o reajuste do MPU de 2026 vai ser dado com base em reserva de contingência. Mas nada disso está claro em lugar nenhum. Então, eu conclamo as instituições que estão aqui, se vocês querem mobilizar uma greve, caminhar para um estado de greve, eu já fiz greve, eu já fiz 30 dias seguidos de greve, entendeu? Nunca corri disso, sempre fui muito participativo com a categoria, mas eu acho que está na hora da gente saber se mobilizar, e isso começa de saber se comunicar. Eu gostaria de pedir encarecidamente que não dá para a gente fazer esse trabalho de formiguinha, sendo que tem um monte de gente que é filiada, um monte de associação e sindicato, entendeu? Que simplesmente desliga da vida. Mas no dia que ele receber a notícia de que ele vai ficar defasado, de que a carreira vai ficar para trás, aí sim a gente vai atingir em cheio muitas pessoas que vão poder aí engrossar uma mobilização.
Então, é isso que eu gostaria de falar e essa é a minha consideração. Agradeço aí pela palavra, um abraço para todo mundo. Ana, só um segundinho aqui, eu concordo plenamente com o Eduardo. Isso. Nós vamos melhorar essa comunicação no site aí do SINDI-MPU, mas, assim, quando a gente fez a reunião no dia do Conselho Nacional de Justiça, no dia do Conselho Nacional Superior do Ministério Público Federal, inclusive a gente fez um vídeo mostrando que nós não tínhamos a paridade, que naquele momento não estava sendo garantida a nossa paridade, e nós mandamos e-mail de algumas matérias para todos os servidores. Mas sim, nós vamos preparar o site agora com uma matéria fixa lá, mais contundente, mostrando que o servidor não vai ter essa paridade do jeito que está hoje. E repito, hoje à noite nós temos uma reunião do Colégio de Diretores, onde a gente vai fazer todo o planejamento dessa estratégia de data, horário, da mobilização que a gente precisa fazer e das assembleias que nós precisamos fazer para garantir o direito de greve. Próximo. É a Paula, depois executiva Anju. Boa tarde. Eu vou ser breve para dar oportunidade para os outros colegas e otimizar esta reunião. Primeiro de tudo, eu sou lotada na PRRU e sou sindicalizada. Eu acho que é importante falar, porque toda reunião que eu participei questionando o sindicato, a diretoria sempre perguntava: a colega é sindicalizada? Então, me sindicalizei exatamente para cobrar o sindicato que eu acho que é o melhor para o servidor. Então, eu faço uma pergunta para a diretoria executiva. Considerando que o orçamento do MPU tem sido reiteradamente sequestrado, que é de conhecimento de todos, o que o sindicato tem feito contra isso? E o que vai fazer para o futuro para prevenir situações de apropriação e sequestro do orçamento? O motivo da minha pergunta é porque essa dilapidação não é de agora. Vem de meses, de conhecimento de todos. O que o sindicato fez contra isso especificamente para evitar a desculpa de falta de orçamento que o senhor diz que foi a resposta dada pela SG? Agradeço a atenção, uma boa tarde. Renato, eu só queria ver se você concordar, se a gente faz bloquinhos, então, de fala, sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar no e aí a gente, assim, se você concordar, porque aí eu acho que a gente vai ter mais produtividade. Já está concordado. Poderia repetir, por favor, porque foi bem na hora da minha pergunta? Não, Paula, a Ana pediu para fazer um bloco, 2, 3 pessoas, para poder fazer a resposta assim, de 2, 3 mais conjunto. Certo, pode ser depois do meu, por favor? Não te escutei, Ana Paula? Pode ser, eu perguntei, porque eu sou a Paula, ela é a Ana Paula. Sim, você é a Paula. Que essa questão do bloco pudesse ser depois da minha pergunta, pode ser? Eu concordo, porque a gente não tinha combinado antes, né? Mas Isso, depois, obrigada. eu acho que, até porque a reunião não é do SINDI-MPU, né, gente? É uma reunião com o SINDI-MPU participando também. Sim, é verdade, mas essa questão que eu estou perguntando é exatamente para prevenir situações de correr atrás do 888 como agora. Vamos lá, Ana. O orçamento é totalmente discricionário da administração, né? Essa questão que a gente sequestra ou não sequestra é a nossa visão que nós temos igual vocês, que o orçamento é sequestrado porque só é para pagar benefício para os membros, ou seja, sempre que é para pagar um benefício, uma dívida atrasada, se consegue orçamento e se mexe no orçamento para poder conseguir esses pagamentos, né? Nós agora, depois dessas últimas reuniões que nós tivemos lá no Conselho Superior, nós estamos preparando uma ação para apresentar no TCU, né, para fazer essa briga por causa do orçamento. O que aconteceu no passado, quando a gente brigou por causa do auxílio, o acervo, acúmulo de acervo, né? Fomos para o TCU, foi outras denúncias, inclusive, para o TCU, que isso era irregular, o TCU considerou legal e ainda estendeu para eles. Então, essa luta que a gente pode fazer, também judicial, eu ainda considero ela muito mais difícil do que a luta que nós podemos fazer, que é muito difícil, da mobilização. Mas o sindicato, sim, vai entrar com algumas ações com denúncia com relação ao orçamento.
tá? Perfeito, obrigada. Ana Paula, eu posso completar, vou ser bem breve, bem rapidinho? Sim, aí depois a Tá. executiva ajuda. Tá, que, assim, eu queria dialogar com a Paula aqui, porque eu acho que a pergunta que ela fez é a pergunta de milhões, sabe, Paula? É uma pergunta que, da uma realidade que a gente vê, constata, mas nenhum de nós tem uma resposta clara de como agir. Eu, pelo menos, enxergo assim, e aí o que eu te digo é que, para mim, passa muito por um movimento da gente fazer essa denúncia, da gente despertar uma sociedade, uma clareza do que vem acontecendo. Eu respeitosamente discordo, porque, como o colega, o diretor falou, né? Ou foi uma outra colega, não adianta CPFs, tem que ser CNPJ. E como vocês colocaram aqui, o maior CNPJ que nós temos, que é o legítimo para tudo, é o SINDI-MPU. Entendeu? Não, eu não estou tirando do CPF, do CNPJ, eu só estou dizendo que, para mim, a luta passa mais no CPF ou no CNPJ, mas talvez sim mais no CNPJ, pela comunicação, pela clareza e pela exposição do que a gente está vivendo, mais do que uma briga judicial, porque judicial as nossas armas são, assim, infinitamente menores. Então, perfeito. Eu acho... No momento eu sugeri que fosse judicial, Pedro, não tem âmbito administrativo. Não, eu não estou... o orçamento é de todos, né? Apesar da discricionariedade. Paula, eu não estou divergindo de você, eu estou só complementando a resposta do Renato do meu ponto de vista, assim, te dando o que eu enxergo da sua pergunta. Eu acho que, assim, eu gostaria de ter a resposta exata, acho que, infelizmente, a gente não tem. As armas que os sindicatos, as representações utilizavam até um pouco tempo atrás, elas foram muito limadas, até pela mudança, pela possibilidade de desconto com a ocorrência de greve. Nós somos, então, assim, eu acho que passa muito por mais uma mobilização social que tem que partir, sim, de sindicatos e de instituições, mais do que por um confronto judicial, no qual eu acho que a gente tem mais chance de perder tempo e de perder. Era isso que eu queria dizer. E no mais, assim, eu tenho acompanhado o chat aqui, Ana Paula, agora. Eu acho que a gente precisa focar nos 888, porque senão a gente não vai sair do lugar. Assim, é isso. Obrigada. Executiva Anjura, agora. Boa tarde. Meu nome é Alice. Gostaria, primeiramente, de reiterar as palavras do colega, acho que é Fernando, desculpa se eu estou enganada, mas precisamos focar na pauta da reunião, que é a simetria, realmente, né? E apenas um pequeno parêntese, eu penso que o momento atual, ele é de união da federação, dos sindicatos e das associações. Claro que cada um respeitando o âmbito da legitimidade. Então, falaram aqui das faixas, né, que foram proibidas, nós fizemos um grande conjunto de associações e sindicatos para fazer uma denúncia na CONALES sobre ato sindical. Convidamos muitas associações, mas que, por essa briga entre técnico e analista, acharam que não deveriam participar. A própria federação também foi convidada a participar, então eu acho que a gente deve focar nos objetivos comuns, né? E agora, sobre a simetria, especificamente sobre o adicional de qualificação, não sei se todos sabem, mas a ANJU efetivou o protocolo de um requerimento para que o MPU seguisse o TCU. E qual a importância de falar isso agora? Eu não estou colocando em pauta briga de técnico e analista. Um ponto que eu acho que está acima disso é a questão das nossas gratificações serem vinculadas à carga em comissão. Então, eu acho que é uma vulnerabilidade muito grande para uma gratificação de cargo efetivo ser vinculado a uma CC, a um extraquadro. Então, só queria deixar esse registro que a PGR ela já disse que não há orçamento tanto para o requerimento do SINDI-MPU como da AGEMPO,
mas o requerimento que nós fizemos está na sessão de orçamento. Estando esse orçamento dentro daqueles 240 milhões de reserva, há uma possibilidade de a gente se unir para que seja efetivada essa aplicação. Muito obrigada, boa tarde. Gente, eu sou a próxima inscrita. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todo mundo, somos quase 300 pessoas, né? Queria agradecer bastante a participação aqui do SINDMPU, da Sejus, da FENAJUF, e não sei ainda, não vi aqui se o Sindjus respondeu, se está aqui, espero que seja. O Sindjus foi convidado, a gente tentou falar com os diretores, mandar mensagem, e a gente não teve resposta. Eu sou do Sindjus, presente. A Daniela é da direção do Sindjus? Sou diretora do Sindjus, estou presente. Pronto, gente, Daniela do MPT, né, coisa boa. Então, temos o Sindjus aqui sim, coisa boa. Então, pessoal, então, agradecendo bastante, eu sou filiada ao Sindjus e as MIP e a Sejus também, associada, né? Então, o que a gente quer com esse movimento aqui? A gente quer compreender, primeiro, nossa pauta aqui, como servidoras e servidores colocando uma proposta aqui, saindo aqui do MPDFT para ampliar essa mobilização para o Brasil afora, né? A questão da simetria, 8 mais 8 mais 8 mais aqui, sim, esse é o ponto central. Desculpa até se tem algum ruído aqui agora, tá, gente? Aí queria colocar para vocês, primeiro, que a gente queria aprovar aqui nessa reunião, apesar dela não ter esse caráter, mas a gente aprova simbolicamente. A gente quer aprovar que a nossa pauta é uma pauta de extrema unidade, então a gente está trabalhando aqui, não importa o cargo, não importa as outras pautas, mas que a gente está aqui focado na questão dessa pauta específica nesse momento, sem essa divergência. Então, a gente quer defender a simetria, os membros têm simetria por lei, gente. Então, se manda PL, se não mandar, eles têm simetria por lei. A simetria para os membros está garantida. Aí eu queria fazer uma sugestão de um grande ato na PGR no dia 16 de setembro. Por quê? Para dar tempo de trabalhar até lá. Quero colocar essa sugestão aqui para a gente. Eu sei que as entidades, elas têm suas formalidades, mas o que nós estamos aqui colocando é porque, apesar da dificuldade que a gente tem tido, que essas formalidades se tornem reuniões nos locais de trabalho, né? Como isso não está, como a gente precisou dar esse salto de a gente aqui nessa organização, querendo que essas entidades se fortaleçam neste contexto com a gente, fortalecendo todas elas, reconhecemos a importância, valorizamos muito. Sugestão, dia 16/9, um grande ato na PGR no início da tarde, que a gente pega o primeiro turno. Eu acho que sim, se nas regionais for possível organizar, a gente cria uma nota agora, sugerir que todas as entidades façam as suas matérias, questionando essa paridade, e a gente, lembrando que a gente tem como referência, a gente quer ganhar como os servidores do legislativo, gente, do ciclo de gestão. Nós não podemos ser, e estão empurrando a gente para o carreirão do executivo, se a gente perder essa isonomia, que é o mínimo que a gente tem que ter, essa isonomia. Então, a gente precisa de matérias em todas as entidades, no site de todas as entidades, e eu fiz aqui com uma sugestão de carta para o PGR, que eu vou compartilhar, eu acho que eu compartilho no chat, é isso? Porque para ler vai demorar muito, aí minha fala já se estendeu, né? Mas fica a sugestão do 16/9, porque nós precisamos de tempo para mobilizar. E aí, eu acho que tem um paralelo aí, que o sindicato tem que fazer, a associação tem que fazer, a gente não quer atropelar nenhum paralelo, isso é outra coisa. Mas a gente queria apontar uma data, porque para aproveitar essa presença massiva aqui,
A gente quer que seja unificado com todos os sindicatos, com os dois sindicatos, FENAJUF, associações, porque neste ponto da gente salvar a gente pode criar uma comissão de organização se precisar, ter um ponto focal em cada lugar, mas a gente precisa ter uma referência, sair daqui com uma data para a gente ter um grande ato em que todos os servidores possam ser representados e possam representar essa insatisfação que nós temos neste momento com o Procurador-Geral da República, que não é razoável aguardar, e aí, paralelo a isso, se vai construir greve, é outro debate. Eu acho que o debate aqui é ato, porque a partir de um ato a gente consegue fazer o restante, acho que a gente tem que ter esse encaminhamento. Aí, a próxima, acho que o Renato quer falar, e depois do Renato, a próxima mãozinha... Assim, eu acho que a gente podia colocar aí uma data, mas, como eu te falei, nós temos reunião hoje à noite, inclusive, com todos os diretores nacionais, onde a pauta é justamente tirar uma data. Por quê? Porque a gente quer que o ato seja feito a nível nacional, não só aqui na PGR, mas que todas as unidades do Brasil possam fazer esse ato no mesmo dia. E nós já pensamos aqui, e a proposta que a gente vai levar para hoje à noite, é uma paralisação nesse dia, não é um ato de 1 hora ou 2 horas, como a gente tem feito, porque a gente já fez alguns atos de 1 ou 2 horas, e não aconteceu nada, me entende? Então a gente precisa realmente partir para uma paralisação. E para isso nós precisamos ter formalidades. Então, a gente precisa fazer as assembleias, por isso que eu preciso dessa reunião hoje à noite, para marcar as assembleias locais, para que nas assembleias locais possa haver essa aprovação, porque com essa aprovação nós podemos estar em estado de greve e notificar o PGF. Porque senão, se a gente não notificar, tudo isso vai poder correr risco contra os servidores. Então, assim, eu acho que a gente pode optar por esse dia 16 ou dia 23, conforme a gente converse hoje à noite, que seria uma semana depois, para que a gente possa ter tempo de organizar e mobilizar todas essas pessoas, me entende? Então, olha só, se as pessoas não estão mobilizadas, que é um fato que não estão mobilizadas, é um fato, a gente não tem mobilização instalada. Você não acha que é razoável a gente fazer isso com... Desculpa que está um barulho danado aqui, gente, já vou desligar aqui o áudio, mas... Porque a gente pode fazer, então, por exemplo, vamos referenciar as 2 datas, que seja, mas assim, porque se a gente já chama para paralisação, não tem mobilização. A situação de não adiantar, porque a paralisação envolve uma decisão da pessoa um pouco mais complexa. Por isso que essa é a ideia, por exemplo, assim, a nossa ideia é que semana que vem a gente faça a assembleia, vamos fazer uma assembleia aí no MPDFT, para que as pessoas desçam, participam e decidam pela paralisação. Mas olha só, para fazer um ato, a gente não precisa de assembleia. O que eu estou propondo é que a gente tenha uma atividade definida a partir de agora. A gente pode fazer as 2 coisas. Acho que uma coisa não exclui a outra, até consolida um calendário mais robusto. Mas a decisão por uma paralisação vira uma coisa assim, um pouco mais robusta, que tem aí que eu acho, eu defendo a paralisação. Não, eu vejo aqui que todo mundo aqui defende a paralisação. Todo mundo, mas uma mobilização não vai impedir a paralisação, só acho que a gente porque a gente está pedindo, já fez as mobilizações. Mas vamos fazer dia 16, então, porque dia 23 eu acho que já está longe, né? Dia 16, e aí se não der tempo para paralisação, a gente faz só o ato. Se der tempo, faz os 2. Eu acho que ou eu acho que podia fazer dia 16, e aí se não der tempo na lógica da formalidade, faz dia 16 ato, dia 23 paralisação, que cria um calendário. Tudo bem. Pode ser? Porque aí a gente queria o apoio dos sindicatos e da FENAJUF nessas atividades. Né? Aí eu sei que tem lá as divisões, as divergências, mas nessa questão do MPU, gente, o negócio é muito grave. É hora de unidade total. Tem que ser unidade total agora. Está inscrito agora o Adriel, Gabriela, Aline. Ana, só para me posicionar antes da minha fala, essa informação precede aqui a minha intervenção, eu gostaria que você me esclarecesse quem convocou essa reunião. Eu acabei recebendo o link, sendo convidado para entrar, e aí eu gostaria... Sim, claro.
Nós temos um grupo de WhatsApp criado, que eu falei bem no comecinho, né? Ele é criado com a insatisfação, inicialmente, da volta para o presencial, a forma como foi feita a volta do presencial. Depois a gente criou, aí depois a gente focou na VPI, e esse grupo criou uma comissão para mobilizar para algumas coisas, para algumas demandas específicas do Ministério Público do DF. E não sei se você está nesse grupo, acho que não, né? Aí a gente tem esse grupo de WhatsApp e tem uma comissão do grupo, a gente coloca o pessoal no grupo, né? Depois a gente tem que fazer o link, né, pessoal? Se alguém conseguir fazer o link do grupo. E aí esse grupo, ele está enlouquecido, nós estamos enlouquecidos com a situação da gente... Sim, nada encaminhado, mas é só isso. Compreendi, Ana, compreendi. Obrigado. Era só como uma forma de esclarecimento. Eu tenho algum tempo pré-determinado? A gente não está marcando, mas a gente está sugerindo... 3 minutos? 3 minutos, Tá, deixa eu só pôr um cronograma aqui, que eu gosto de cumprir bem essas coisas. Ana, agradecer pela movimentação aí, né, em pró, você é servidora do MPU, né, lotada no MPDFT, que conhece sua carreira de luta, né, em prol dos servidores. Eu conheço um pouco da sua história e sei o quanto você luta. Infelizmente, eu entendo que a gente chegou num ponto, né, e praticamente irreversível. Eu vou dar aqui meus pontos de vista com relação a isso, né. Estou vendo aqui alguns colegas servidores do MPU, né, presente aqui, o Elber Ferreira Marques, que sempre dialogou comigo, eu sou ex-diretor executivo do CNPU, não sei se vocês recordam, né, estive à frente da diretoria executiva do sindicato de 19 a 22. Me pegou com surpresa, né, essa situação dessa disparidade, esse desvinculamento do MPU com o Poder Judiciário, né? E convidar você, Ana Paula, para fazer parte dos quadros de sindicalizados lá do SIND-MPU, para se somar à nossa luta também, né? Eu sei que você é sindicalizado ao SINDJUS, as associações aí associadas, para fazer parte da nossa luta. Bom, o que acontece, gente? Essa luta que ora tenta se fazer, no meu entendimento, houve um erro crasso, né, de algumas lideranças sindicais, seja por inexperiência, seja por vontade política, de que não ter feito essa luta lá atrás, né? Eu não sei se vocês sabem, se todos têm conhecimento, como que é formado o orçamento do MPU, né? Isso está lá na Lei 75, né? Cada ramo discute internamente seu orçamento, aprova no Conselho Superior e depois é consolidado pelo Conselho de Assessoramento Superior, né? Então, assim, o que nós temos hoje aqui, é o que o colega anteriormente colocou aí, é uma promessa de ser a inflação, 5,35%, né? Então, aqueles 8 que a administração prometia que talvez se chegasse, era numa promessa anterior de que o PJU também estava prometendo 8% já para julho do ano que vem, né? Depois veio o ministro Barroso com essa contraproposta que a gente tem agora, que se consolidou, foi aprovado, e a gente lá do MPU ficamos totalmente para trás. Dito isto, gente, eu quero que vocês cheguem à reflexão o seguinte: para além dos problemas internos que a gente tem lá do MPU, que não cabe trazer aqui com relação a eleições, etc. e tal, né, do sindicato, o nosso orçamento do MPU já foi encaminhado para a presidência da República. No meu entendimento, o MPU não vai abrir esse orçamento. Eu acho que a margem para o MPU, e eu já recebi de fontes fidedignas lá de dentro da PGR, é que a gente só tem 8%, que era aquele 5% e poderia se chegar a 8%. O nosso cenário hoje é totalmente desse desatrelamento. Eu não sei se é hora de buscar quem for os responsáveis, né, por essa situação, né, de fazer uma reflexão aí, procurar os colegas do SINDJUS, procurar os colegas da FENAJUF, né, quem que foi o responsável por o SIND-MPU, pelo MPU estar nessa situação hoje, né? Então, assim, eu entendo que o orçamento já foi encaminhado, ele está fechado, a presidência da República, inclusive, já encaminhou o Congresso Nacional, né? Então, eu entendo que o PGR não vai mandar um PL agora, diferente dos 5% ou do 8% para aprovação no final do ano. E um parlamentar jamais vai topar fazer uma emenda a um orçamento gigantesco de 9,7
700 bilhões de reais, né? Um orçamento gigantesco desse, inclusive tem, né, a independência orçamentária financeira lá do órgão previsto no texto constitucional. Eu acho que nenhum parlamentar vai topar fazer uma emenda para que a gente do MPU se achegue ao percentual lá de 25,97% do PJU, por falta de desconhecer o orçamento, etc. E essa competência ser privativa do PGR, né? Greve, né? Adoraria termos uma greve, mas eu acho que greve, ela precede enquanto o orçamento está de discussão. É uma frase que é dita aí, né? Inês é morta, né? Então, eu vejo alguns colegas do nosso sindicato, colegas servidores pedindo socorro à FenaJuve, né? Questionando por que aconteceu isso agora, por que a gente desapartou, né, do Poder Judiciário, e todo mundo procurando explicações, e não temos, né? Não temos. Então, reflitam sobre isso, né? Uma greve nesse momento, já que o orçamento já está fechado, já está devidamente encaminhado. Não sei se, assim, é um ponto, gostaria de ser convencido do contrário, né? Adoraria que tivesse uma greve, igual teve a de 2015, que eu participei, mas eu entendo que a gente precisa amadurecer bem essa ideia, ainda mais depois da decisão do STF, que o administrador pode cortar o ponto, né? Em situação de greve. Enfim, é isso. Obrigado. Gente, vamos seguir. Quem é o próximo aqui da mãozinha? Deixa eu ver. Queria ver também se a gente pode sugerir que quem quiser fazer inscrição se inscreva logo. Agora é a Gabriela, né, a Gabi? Para a gente já, Gabi, depois o Raul, para a gente já depois partir para uma conclusão, né? Para o encaminhamento. Vocês estão me ouvindo? Tudo bom, gente? Boa tarde. Primeiro, assim, eu acho que a Ana falou lá no outro link, né, que a gente propôs essa reunião para tomar atitudes. A gente não estava querendo encontrar, assim, debates, o que foi que aconteceu, quem foi que fez isso, quem foi que não fez aquilo. Então, assim, eu percebi que o pessoal, como um todo, percebeu que tem muita gente alheio a esse assunto. Aí, sobre essa questão da gente marcar a mobilização ou paralisação, muita gente falou assim, manda e-mail. Eu tenho vários amigos que disseram, sabe aqueles e-mails que a gente está recebendo no próprio e-mail do MPDFT, falando sobre o aumento só dos 5,45% que a gente está recebendo. Eu tenho vários colegas que falaram que nunca leram esse e-mail. Então, assim, eu fico pensando que no dia que teve que tem as votações para as diretorias, SINDI-MPU, SINDI-JUS, e todos os sindicatos que representam categorias, eles fazem aquelas panfletagens, lembra? De sala por sala. Pessoal, hoje vai ter mobilização, hoje vai ter, hoje vai ter votação, se filiem, etc, etc. A gente poderia alcançar os colegas, eu sei que tem muita gente de teletrabalho, mas todos os dias tem alguém em alguma sala. Com certeza não tem nenhuma sala fechada. Entendeu? E a partir do momento que tem um colega que recebe aquilo ali, esse colega se responsabiliza de avisar os seus outros colegas do seu quadradinho ali, entendeu? Porque o que eu acho é que é difícil o que eu percebo, né, é que está sendo difícil atingir essa mobilização, essa paralisação, não é só o desinteresse, claro que tem também, né, não vou negar, mas eu acho que se a gente atinge a informação do que a gente está querendo fazer, já que, como diz a Ana, temos quase 300 pessoas aqui, não significa que a gente não está despreocupado, ou que a gente não está interessado realmente de fazer isso. Mas essas pessoas precisam ser atingidas. Ponto. Sendo bem rápido. O segundo ponto Aninha, você marcou dia 16. Do mesmo jeito que... Você lembra que quando a gente foi marcar essa reunião de hoje, a gente colocou uma enquetezinha lá no nosso WhatsApp? Eu acabei de ver que o Meet tem uma ferramenta aqui de enquete. Se você quisesse colocar uma enquete com 2 datas, para que os 291 pessoas que estão aqui pudessem votar, inclusive elas podem votar em 2 datas, ou seja, nas 2. Se ela disser, para mim tanto faz, eu quero as 2. Só para a gente legitimar as coisas que a gente está fazendo, sabe? Até o terceiro ponto era esse, assim, vamos parar de
tentar mudar o assunto. O foco é 888 e aqui, pronto. O resto a gente vê depois, porque cada vez a gente vai se estendendo em assuntos que não são a reunião para a qual a gente foi chamado. Quer botar uma outra data, Aninha? Eu já estou até com a enquete aqui aberta. Perfeito, Gabriela. Assim, ó, a gente pode montar a enquete aqui, nosso gerente monta a enquete. Perfeito. Eu acho que vamos e assim, pensar 17, pode ser? 16 ou 17, porque aí fica terça e quarta, que são os dias mais assim, que dá polêmica, se é terça e quinta ou se é quarta e sexta. Eu particularmente acho que tem que ser na quarta-feira, que é um dia, meio de semana, onde nós temos também o maior número de pessoas que não estão em teletrabalho. Sempre segunda e terça você tem maior número de pessoas em teletrabalho, quinta e sexta, então, não tem ninguém. Está todo mundo em teletrabalho. O melhor dia já visto é quarta-feira. Só para falar para a Gabriela, assim, ó, o ano passado nós fizemos uma assembleia na PGR, nós tivemos 7 dias com panfletos na PGR, inclusive no restaurante da PGR, onde a gente consegue pegar praticamente todo mundo, em 7 dias. E mesmo assim foram 40 pessoas só na assembleia. Nós vamos decidir a data aqui e nós vamos colocar pessoas lá entregando o panfleto. Provavelmente a gente não vai conseguir mais autorização para entrar dentro da PGR, mas no portão, durante todos os dias, durante a semana inteira, para que a gente possa pegar todas as pessoas, por causa dos dias que elas têm que ir na procuradoria, nós vamos estar lá para colocar esses panfletos e fazer com que as pessoas tenham também a ciência que a gente vai ter essa mobilização, tá bom? Mas nem era na PGR que eu estava falando, né? Porque como a gente é do MPDFT, o que eu estou querendo dizer é justamente que os outros ramos não foram atingidos. O pessoal dos outros ramos está todo mundo alheio. Eu acho que isso foi um ponto focal. Inclusive, o maior número de pessoas foi na PGR, porque vocês tiveram a panfletagem, e nos outros ramos praticamente não tinha ninguém, entendeu? Não, Gabriela, até estou falando só do ano passado, tá? Inclusive, fiz 2 assembleias aí no MPDFT também, que passamos de sala em sala, e uma delas nós tivemos 30 pessoas, na outra nós tivemos 7. Então, as pessoas agora estão num momento diferente, nós vamos fazer a panfletagem em todas as sedes, PGT, MPDFT e MPT também, e PGR também, tá? A gente já vai montar ali a enquete, só precisamos definir as datas daí, tá? Eu vou te dizer um ponto. Tem legitimidade para chamar uma greve? Pode passar. Entendeu? Vou passar para o próximo. Adriel, a gente vai chamar, um ato primeiro, a greve vai ser outro contexto. Acho que o Adriel não estava falando com a gente, ele só estava com o microfone dele aberto. Tá bom. Então, ele só está questionando os pontos que a Gabriela falou que era para a gente seguir para frente. Pode passar para a próxima pessoa. Daniela, Lindimar, Felipe, Alberto e Raul. Então, vamos levantar, pessoal. Oi, gente, eu queria falar, assim, hoje nós tivemos uma reunião lá no Sindjuiz, e uma das coisas que a gente está preocupada em fazer, já pedimos os cálculos para ver o real impacto que esse aumento 888 terá no orçamento, quais são as propostas que a gente pode fazer de movimentar recursos, entendeu? Às vezes, adiar a contratação de servidores que estavam previsto e viabilizar isso, diminuir em diárias, ver o que é possível para fazer estudos técnicos, né, para ver as possibilidades de adequar esse 888. A informação que nós temos é que esse 888 também vai acontecer no legislativo. Então fica assim muito estranho o MPU ser o único que não vai aderir, já que vai acontecer no legislativo e no executivo. E parece que vai acontecer, inclusive, para os magistrados. Imagina-se que, como vai acontecer para os magistrados, vai acontecer também para os membros do Ministério Público. Essas são as informações que eu tenho. Então, a gente acredita realmente que é possível se implementar isso. Estamos fazendo os estudos técnicos, acreditamos também em movimentação, em conscientizar os outros servidores, chamar para participação. Esse é o posicionamento do Sindjuiz. Seria isso. Muito bom, né, gente? Obrigada, Daniela. Fico muito feliz de estar na pauta do Sindjuiz. Pessoal, quem é o próximo agora? Vamos começar a seguir a lista aí.
próximo é Lindmar Ribeiro. Daniel, Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, Lindmar. Bom, meu nome é Lindmar, eu sou aqui da PGT, né? Num primeiro momento, eu quero chamar a atenção e eu estou um pouco perplexo por saber que servidores, de forma voluntária, tiveram que fazer uma reunião diante de uma situação tão grave igual essa que a gente está vivendo. Nós temos aqui representantes do Sindjus, representante da Sejus estava aqui, Federação, fora e FENAJUF. Me admira o tanto que o MPU está abandonado. A gente não tem pauta nenhuma. Nós temos vários problemas internos que não são solucionados por ninguém, nem por sindicato, nem por associação, nem pela federação. Nós temos aqui assuntos diversos, por exemplo, auxílio saúde, que é um completo absurdo o que acontece com o nosso auxílio saúde. Nós estamos aqui à beira de perder a simetria com o judiciário e servidores, de forma voluntária, precisam enxergar uma situação dessa devido à omissão dos sindicatos, que não conseguem colocar uma placa na frente dos prédios, não conseguem mandar um e-mail, não conseguem fazer um grupo de WhatsApp, não conseguem usar a ATI e colocar de papel de parede aqui uma convocação, alguma coisa. Então, assim, eu estou muito mais revoltado com o que está acontecendo do que propriamente com soluções. Porque a gente nunca passou por uma situação dessa do que vem acontecendo. E os servidores simplesmente abriram mão. E outro ponto. Eu tenho visto que uma tentativa de alguns diretores ou ex, sei lá o que acontece, querendo colocar a culpa no servidor, falando que tentou, fez isso, fez aquilo, o servidor não compareceu. Gente, isso é uma omissão do próprio sindicato que não corre atrás, que não divulga, que não panfleta. É sindicato que fica apenas em WhatsApp ou virtualmente. E isso é notório. Eu era do MPDFT, mudei para a PGT, vão fazer 2 anos. Eu nunca vi ninguém aqui. Vi uma vez o SINGE-MPU aqui fazendo meio que uma palestra. E mais nada. Não tem divulgação, não tem nada. A categoria é uma categoria desunida, porque não tem consenso em nada, porque ninguém fala nada. É uma omissão completa. E agora a gente tem que ouvir que é culpa do servidor que não aparece. Não consegue fazer uma proposta para a pessoa parar. Gente, a gente tá na era da informação. A comunicação é muito mais fácil. Muito mais fácil, com muito menos tempo. Então, eu acho que está faltando os sindicatos, a associação, a federação, se atualizarem nesse aspecto e começar a agir. Não é o servidor que tem que tomar a iniciativa. Os sindicatos são pagos para isso. Os dirigentes, ou qualquer que seja, coordenador, não sei como é que chama, são liberados do trabalho para poder cumprir as pautas da categoria, de interesse da categoria. E não é isso que a gente está vendo. A gente está correndo um grande risco de perder a simetria com o PJU. E até agora, e todo mundo sabia disso há muito tempo, porque eu, que não sou diretor, já sei isso há mais de um mês. E ninguém faz nada. Essa reunião teve que ser divulgada de grupo em grupo de WhatsApp. Porque ninguém nem sabia, um grupo de servidores do MPDFT, isso deveria ser papel de sindicato. Quando é que vocês vão começar a assumir o papel de vocês como representantes da categoria? Vocês precisam assumir isso. E esse é o final da minha fala. O compromisso é do sindicato, não é do servidor. Estratégia do sindicato, calendário é do sindicato. Não tente colocar ou imputar isso a nenhum servidor. Para mim, a minha fala fica aqui. Felipe, Raul, Ricardo, vamos escrever aqui de novo para passar a carta para vocês, tá? Depois. Felipe, você está ouvindo a gente? É você agora. A enquete está aberta, viu, gente? Vai, Felipe. Oi, boa tarde, Ana Paula, tudo bem? Ana Paula, eu sou Felipe aqui da PRT1 do Rio de Janeiro.
Eu entrei porque, em alguns grupos que eu participo. Primeiro, eu quero dizer que eu nunca fui diretor do sindicato, mas porque, mesmo sendo uma reunião que vocês aí do MPDFT chamaram, eu resolvi entrar, porque eu tive aí em Brasília no começo do mês e tive na PGR na reunião do conselho. E aí eu vou concordar com algumas falas dos colegas que realmente o sindicato faz muito pouco, que o sindicato é muito ruim. Só que perto da participação dos colegas, o sindicato é muito bom. Porque, me desculpe, eu fui daqui do Rio de Janeiro para Brasília, na PGR, nós estávamos em 3 servidores na reunião do Conselho Superior. Então, assim, eu acho que a gente não pode só terceirizar. O sindicato é um ente coletivo. A gente precisa puxar o sindicato. Eu acho que aqui é uma grande oportunidade, porque de 262 pessoas que tem agora, se a gente tivesse 262 pessoas naquele dia da reunião do Conselho Superior na PGR, e aí me desculpem a franqueza, mas para vocês era mais fácil estar lá do que para nós que saímos do Rio de Janeiro. E nós estávamos em 3. E eu super concordo com as discordâncias, mas eu acho que é na discordância que a gente cresce. A seccional do sindicato aqui do Rio de Janeiro, eu faço oposição local. Mas eu fazer oposição local é diferente de fazer oposição à categoria. Eu não me desfilio por causa disso. Eu brigo e briguei para ir para Brasília e para estar lá na reunião do Conselho, na manifestação que a gente teve na PGR. Inclusive, tinha colega lá do Sindijus, das associações. Então, eu acho que a gente precisa transformar esse... Eu brinco com as pessoas que o amor é muito bonito, mas às vezes é na força do ódio que a gente faz as coisas. Então, a gente precisa ter um pouco de estratégia e, assim, do jeito que for, gente, participar. Eu sou sindicalizado no SINDI-MPU, mas a hora que eu sair da reunião do conselho, o conselho dizendo, eu vou dar os 5% para vocês. Se o judiciário chegar no 8%, a gente emenda a proposta e chega no 8%. Vai depender do judiciário. O que eu fiz no outro dia, que eu ainda estava em Brasília, corri para frente do CNJ com os colegas do Sindijus, porque ali a pauta virou uma só. Se a reunião do Conselho Superior do MPF saiu que a gente ia ganhar os 5% e mais o que o judiciário ganhasse, a pauta unificou. Então, eu só quero dizer para vocês, assim, o sindicato é fraco porque a gente é fraco. O sindicato é um ente coletivo. A gente pode ter divergência. Eu vou repetir para vocês. A seccional aqui do Rio, eu tenho muita divergência. Sexta-feira a gente teve uma assembleia aqui que a gente quase se matou. Pelas mesmas cobranças que vocês estão fazendo. Mas hoje eu estou de volta com a mesma força que eu tive em Brasília. Então, assim, a data que vocês decidirem, eu acho que o que a gente tem que tirar desse tipo de reunião, da assembleia que a gente teve aqui, é, gente, se a gente não se fortalecer agora na força do ódio, a gente não vai se fortalecer nunca. E não precisa muita gente. Se tivesse esses 260 na PGR aquele dia, 260 pessoas é mais do que cabe no auditório. Nós estávamos em 3 servidores, uma do MPT aqui do Rio de Janeiro e uma servidora do MPT aí da PGR. E mesmo assim, os conselheiros foram super elogiosos, que a gente estava lá, a gente estava se fazendo ouvir, que eles estavam pautando, e foi a gente fez e-mail mandando, agora o sindicato inclusive fez um link, porque a gente cobrou. E assim, vocês me perdoem, mas eu gosto de dar exemplo prático. No dia que a gente desceu aqui, que o sindicato chamou para o dia 30, nós estávamos em 5, 6 pessoas lá embaixo. No outro dia veio um servidor e falou, mas o sindicato não chama, não faz um grupo de WhatsApp. Nós estávamos em 5 lá. Tem um colega que, por questões filosóficas, ele não tem WhatsApp porque ele não usa telefone celular. Ele só se comunica por telefone fixo e por e-mail. Ele estava lá. Por quê? Porque quase todo dia ele passa aqui na minha sala para a gente trocar uma ideia. E eu falei, colega, amanhã vai ter. Vamos? Vamos. Então, assim, a gente precisa cobrar, mas a gente também precisa querer. E a gente foi daqui do Rio até Brasília e não tinha servidor. Era isso que eu tinha para falar e agradecer a vocês de escutar. Obrigado.
O Raul agora, depois o Ricardo. Bom, pessoal, me chamo Raul, eu sou coordenador geral da AGEMP, associação que cuida, né, dos nossos policiais institucionais, mas como a gente sempre fala, antes de sermos policiais, nós somos servidores, né, e nós vamos lutar pela pauta de todos. Eu acho que chegou a hora de fazermos um ato e ponto final. Eu não acredito, com todo o respeito aqui, peço vênia ao colega que falou que a Inês é morta, que não tem como mais ter esse aumento. Eu trabalho na parte legislativa aqui da AGEMP, eu estou no Congresso Nacional toda semana, às vezes 2 vezes por semana, e eu já vi de tudo. Então, eu acho que sim, dá para emendar e dá para a gente conseguir esse aumento. Eu fico triste, com todo respeito também à colega que participou da reunião do Sindjuiz, eu esperava que essa reunião alguém viesse aqui e falasse que já ia ter um ato, já ia ter trio elétrico, eles iam dar dinheiro para a gente e apoiar a gente, e não falar que vai fazer conta. Não, já chegamos, já deu. A gente não pode ser sindicato de fazer conta e levar o orçamento para a diretoria, não. Levar o orçamento para o PGR, não. Eles que têm que arrumar o orçamento para que a gente esteja junto com o judiciário. E a AGEMPO, quero dizer a todos que a AGEMPO vai estar à disposição de vocês, à disposição para panfletar, à disposição do que for preciso para a gente fazer esse nosso próximo ato. Eu concordo com a data da Ana Cusinato, e a gente faz um ato, se tiver pequeno, a gente vai fazer outro ato, se tiver para ir aumentando, até fazermos a greve, se for necessário. Agora é hora de fazermos o ato. Chega de fazermos conta, chega de mandarmos ofício. A gente manda o ofício, mas vai para o ato. Esse aqui é o sentimento da AGEMP, é o sentimento da nossa história, né? Nossa história sempre foi de luta, por isso que eu trago aqui para vocês esse nosso sentimento e digo que a AGEMP está à disposição de todos. Quem me conhece sabe que eu estou à disposição de todos os servidores, de todas as carreiras. Grande abraço e vamos junto. Quem é o próximo? Agora eu me perdi aqui. Agora Samuel, não, Ricardo. Estão me escutando aí todo mundo? Estamos sim. Deixa eu abrir a câmera aqui, peraí. Só não está abrindo a câmera aqui, peraí. Bom, agora sim. Bom, eu fui o primeiro a falar quando estava no outro link, né? Acabou que ficou meio truncado, não falei tudo que eu queria, né? Então, primeiro eu queria dizer que eu sou Ricardo, da MPDFT, né? Para quem não me conhece, pediram para falar o ramo, né? E eu acabou que não falei, né? Mudou de link, enfim. E segundo que eu estou com a Ana e com todos que falaram aí que a paralisação e, quem sabe, uma futura greve tem que ser o mais rápido possível, né? Porque nós estamos numa situação crítica, isso aí todo mundo já falou, né? E agora eu queria reforçar o que o Fernando falou lá no início, né? Não me venham com um papo que não tem orçamento, não me venham com essa historinha para boi dormir, que não existe orçamento, que não existe o quê. Isso é mentira, gente, é mentira. Porque para pagar os penduricários e para encher o órgão de sem vínculo, temos quase 300 sem vínculos no órgão. Eu vou repetir, quase 300 sem vínculos no órgão. Isso aí também impacta o nosso orçamento, os nossos pleitos, né? E os penduricários nem se falam, então, né? Então, não me venham com esse discurso que não tem orçamento, porque para os membros sempre tem orçamento. E outra coisa também, eu vou falar aqui, já falei no meu setor, por isso que eu fico à vontade para falar aqui, mesmo com a reunião sendo gravada, não tem problema. Eu estou fazendo meus protestos individuais. Festinha com membro, não sei o quê. Evento que não é obrigatório, não vou. Evento de homenagem, não sei o quê, que tem risinho, abracinho, que membro tenha presente, não vou. O problema não é contra membro A e B. Eu conheço vários, trabalhei com vários, tenho o maior carinho, o maior preço pelos que eu trabalhei. Não é a OB, é o sistema MPU. O sistema está errado. Estamos virando um sistema que quase que uma corte, entendeu? Então, a gente não pode admitir isso. Então, para mim, evento que não for obrigatório não tem como eu fazer nada. Mas evento que não for obrigatório que tenha membro, eu não vou. Essa é a minha forma de protestar, pelo menos no meu dia a dia. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado e vamos junto aí na luta. Arrasou, Ricardo. Sou eu, né, gente? Olha só. A enquete está rolando aqui, tá, gente?
a gente vai definir essa data, a gente vai sair daqui com uma data de ato. Se vai ter, se a gente vai conseguir construir como paralisação, aí vai depender da parte burocrática, que aí eu entendi que o Renato vai encaminhar, né? Eu me inscrevi novamente porque a gente, aí eu explicando para vocês que inicialmente essa reunião era do MPDFT, né? E aí a gente pensou em trazer uma proposta de uma carta aberta, que aí aqui está ainda como minuta, né? E aí a gente seria uma carta para o PGJ aqui pedir, cobrando esse compromisso. A enquete, você clica naqueles 9, se você tiver no computador, tem 9 bolinhas do lado de um cadeadinho no canto inferior direito. Aí você localiza ali. Então, aí, o que seria essa carta? Seria aqui para o MPDFT, nesse caso, mas a gente adaptaria, então, para todos os ramos e também para a PGR. Só para colocar o bojo da carta aqui, para se vocês concordarem, a gente ajusta e encaminha, né? Inicialmente seria dos servidores do MPDFT, por isso que está dessa forma, tá? Que aí eu acho que na perspectiva do MPDFT a gente não tem, né? Então, a gente fala aqui que a gente tem conhecimento de que não tem orçamento, que, né? Que a gente está insatisfeito porque chegou no prazo e não foi mandado nada. Mostra aqui que o Barroso está valorizando os servidores do Judiciário para fortalecer essa comparação. Mostra que a gente sabe que não está dando nem a inflação, na verdade, né? O próprio STF reconhece isso. E a gente coloca aqui que as urgências são, independentemente de, mesmo com a pendência da questão orçamentária, que a gente quer um PL igual o do AQ, e que é um PL do reajuste, e nos colocamos à disposição para ele mandando sem recurso, que a gente sabe que não tem, a gente vai para cima assim mesmo. Aí queria ver se vocês concordam com a carta. No caso dos servidores do MPDFT, se concordam da gente mandar aqui, né? Que aí são duas questões separadas, tá? A do MPDFT, eu acho. Se eu estou meio confusa aí, se alguém quiser me ajudar a encaminhar, e a gente pode adaptar para o PGR a mesma carta, dando um pouco mais de ênfase, né, na cobrança. Ana, eu acho que é interessante realmente mandar para todos os ramos, os procuradores gerais dos ramos, mas a gente sabe que o foco total realmente é no PGR, porque o orçamento geral sai da PGR lá. O que o MPF dizer que pode, normalmente os ramos vão ter dinheiro, porque o MPF sempre vai fazer uma conta para todos, né? Porque ele acaba entregando dinheiro para os outros ramos. Mas eu acho que é importante realmente fazer com todos os ramos, não entende? Porque os ramos têm que se comprometer também, né? Porque fica claro, muito confortável, né? E falar, a culpa é da PGR, e aí não dá, né? Exatamente, a gente tem que falar, o próprio procurador-geral de cada ramo, ele deveria de buscar o PGR para buscar essa simetria. É isso que eu acho que tem que ser esse foco na carta. Tem alguns ajustes ali, porque ainda fala que no dia 31, como essa carta fosse uns dias atrás, o resto eu achei muito boa. Agora, a ideia é que quem está aqui assine, ou é que a gente ponha num formato para que mais pessoas assinem? Sei, eu pensei da gente fazer ela uma divulgação assim, em nome da reunião, né, dos servidores, de modo geral, para facilitar. Eu acho que não precisava colher assinatura, não. Vocês acham que precisa? Se sim, também acho que não tem problema, mas acho que dá muito trabalho. A gente mandava naquela ouvidoria também, enfim, fazia... Acho que a gente só pede para se os sindicatos puderem ajudar a divulgar, né, a gente só solta. A gente divulga assim. E quem que está inscrito ainda aqui, gente? Tem Igor Cacheta, Emerson Andrade, Felipe Fontana, Gabriela Paz. Gente, vou sugerir aqui para vocês, para a gente encerrar na Gabriela, pode ser? Para a gente já ir para os encaminhamentos, que aí a gente tem que fechar. Ou faz assim, ó, Ana, na palavra do Igor, que é o próximo, que quem quiser fazer inscrição, faça até terminar a palavra do Igor, daí já você não tem mais inscrição. Pronto, fica bom, né, gente? Aí a Gabriela já fecha a enquete na hora que ela for falar. Igor.
Oi, Cantone, me ouve? Estamos te ouvindo, todos estão ouvindo você. Ah, ok. Então, colegas, eu agradeço aí esse espaço, né? O Gilmar Barros também encaminhou o link aqui da seccional de Goiás, e eu vejo realmente como preocupante o que o colega trouxe aí com relação às ações desarticuladas, né? Infelizmente, nós ficamos, enquanto servidores, desassociados dessa união. Então, ou seja, houve uma grave dificuldade de articulação com o judiciário através do que? Desse problema, desse, digamos, entre aspas, dessa guerra de entidades sindicais, que eu acho complicadíssimo de entender tudo isso. E, assim, perdeu-se, então, o foco, né, por interesses que complicaram a vida de quem está sindicalizado, quem está representado. Houve ali, então, por questões políticas, por questões disso, daquilo outro. Tanto que eu cheguei para o diretor seccional aqui de Goiás e falei, cadê o material? Cadê isso? Cadê aquilo? E assim, pedia para descer, ninguém descia para registrar nada. Meia dúzia de colegas totalmente alheios aqui no MPT de Goiás, Goiânia, e assim, precisou de muita luta para encaminhamento de um colega em São Paulo, eu não sei que evento que foi em São Paulo, e dos técnicos, uma coisa assim, e uma confusão, né, dessa guerra de analista com técnico e não sei o quê, e o que o colega policial trouxe, né, do MPU, dos agentes aí, né, e policial. Então, assim, a gente fica totalmente desarticulado. Se a gente não vencesse essa trava ideológica, política, essa guerra imbecil e essa falta de compromisso de associações que estão desarticulando, principalmente assim, eu vejo nesses problemas internos, que eu acho que um colega colocou. Então fica essa questão interna emperrando em cada ponto o envolvimento representativo, e eu estou cansado disso, porque no final a gente se deu muito mal, quem se lascou fomos nós, com essa idiotice de servidores guerreando internamente, associações, e eles estão achando ótimo, porque nós viramos circo. Obrigado. Obrigada, colega aqui do vizinho aqui de Goiânia, né? Agora está o Emerson. Então, a gente vai encerrar as inscrições, como o Renato tinha sugerido, né? Então, o último aqui vai ser o Gustavo, tá bom? Depois é só encaminhamento. O Emerson agora, o Felipe, a Gabi e o Gustavo. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os demais colegas. É só uma dúvida direcionada ao pessoal do sindicato Cantone. Eu só queria saber se existe mais alguma reunião agendada com a administração do MPU para essas questões que ainda estão um tanto quanto indefinidas, a questão do AQ, da simetria com o judiciário, só para saber dos próximos passos, se existe ainda mais alguma reunião agendada com a administração do MPU. Emerson, posso te responder já, assim, na última reunião que nós tivemos semana antepassada, ou passada, lá com a Helena Torelli, a secretária-geral, ela falou que ainda não estava batido o martelo, né, em relação aos 8% de julho de 2026, que seria a primeira parcela de 8%, que ela, essa semana, ia definir isso dentro do orçamento, e aí, com relação aos AQs, ela falou que não tinha espaço orçamentário. Mas depois dessa reunião, foi feita uma consulta para todos os ramos sobre os AQs. Então, eles deram andamento como no sentido de tentar fechar o orçamento para que possa também ter a proposta dos AQs. A gente já falou para ela que queríamos uma próxima reunião com essa resposta. Ela ficou que assim que tivesse esse orçamento fechado e a definição, ia chamar o sindicato para uma reunião. Mas não tem uma data marcada ainda. Pode passar para o próximo, Felipe.
Eu de volta. Ana, eu peço licença de ter me inscrito de volta, mas é porque o colega falou aqui do apoio dos membros. E eu queria dividir com vocês o que a gente fez aqui na TRT1, no Rio. A gente agradece muito o tapinha nas costas, mas tapinha nas costas não paga boleto, né? Então, o que a gente fez com os procuradores aqui, que quando a gente manda sempre que a gente manda e-mail para os conselheiros do Conselho Superior do MPF, a gente encaminha como cópia para os membros e para os servidores aqui da regional. E eles começaram a responder os e-mails com joinha, com apoio. A gente fez uma lista aqui, uma carta aberta de apoio à simetria e à valorização dos servidores do MPU. Dos 55 membros aqui da primeira região, a gente já conseguiu 31 assinaturas dos membros. Então, o que a gente vai fazer? Isso surgiu organicamente da base. Eu não estou esperando o seccional aqui do Rio de Janeiro fazer alguma coisa. A gente fez a carta, a gente está indo atrás dos procuradores, pegou a assinatura, e agora o que a gente vai usar o sindicato como instrumento para fazer essa carta chegar ao Conselho Superior. Mas a gente precisa ter boa ideia, gente, o cemitério está cheio. A gente precisa ter boa ideia e pôr em prática. E eu concordo muito com o colega, assim. A gente pode ter uma relação boa com os procuradores, mas a gente precisa transformar isso em ato. As nossas próprias atitudes e as atitudes deles. Tá? Então, eu vou mandar, se você quiser, Ana, eu posso compartilhar com você o texto e o print se você quiser o meu contato, o Cantoni tem o meu contato. Então, se você puder pegar com ele, é Felipe Fontana aqui da PRT1. Aí eu te mando o texto e mando já com as assinaturas para vocês terem no espelho. Gente, eu acho isso muito bom, porque assim, por pouco que pareça 31 membros, mas a regional no Rio são 55. De 55 a gente já tem 31, é um apoio muito grande. Isso, no Conselho Superior, eu acho que isso conta e conta bastante. Tá? Muito obrigado. Gente, quem é o próximo? Cadê aqui? Agora está silêncio aqui, finalmente. Já está acabando a reunião, né? Agora Gabriela. Ana, é só para tentar contribuir, porque está todo mundo falando, né? Eu estou tentando trazer o que as pessoas estão falando no chat, porque a gente às vezes vai falando e vai se perdendo na reunião. Lembra que lá no início, quando eu falei, a gente ficou entre paralisação e mobilização na frente da PGR? E a enquete está escrito paralisação. Isso gerou muita dúvida no chat. É paralisação ou mobilização? Eu acho bom a gente definir. Olha, Gabi, tem que ser ato, porque se a gente falar que é paralisação, nós vamos depender totalmente do calendário, de aprovar em assembleias, e quem se colocou à disposição para fazer assembleia foi o SINDMPU, que tem que fazer nacional, não é isso? Não pode fazer só local, então a gente precisa sair daqui com o compromisso de que a gente vai fazer ato e que se, paralelamente, a gente tiver uma organização suficiente para paralisação, nós também vamos aderir à paralisação, mas a gente não pode ficar refém das assembleias darem certo, depender da reunião que vai ter hoje, aí não tem como a gente ficar dependente disso, na minha opinião, aí senão a gente pode sair sem nada, inclusive, né? Não, tranquilo. Então, a paralisação é, eventualmente, se for aprovada, mas o que a gente tem de confirmado, com paralisação ou não, é o nosso compromisso de quem está aqui de fazer um grande ato no dia 17, que é o que ganhou, né? Aí a gente faz o ato às 14 horas, que também é o que, pelo chat aqui, ficou 14 horas, então a gente já sai com esse compromisso de construir esse ato. E aí a gente vai contar com a ajuda do SINDMPU, do Sindijus, da FENAJUF, de todas as associações. Acho que esse é um encaminhamento bom para a gente. E aí, só deixar claro, Aninha, que a paralisação é a gente se encontrar lá na frente da PGR às 14 horas, só para deixar claro o que seria esse ato, tá? Obrigada. Era isso, Aninha. Antes do Gustavo ali, deixa eu só responder aqui, uma colega colocou no chat, por que a gente não abordou VPI, questões de auxílio saúde, tudo isso. Gente, assim, ó, nós abordamos em todas as nossas reuniões a questão da VPI, a questão do auxílio saúde, todas as questões financeiras.
Mas o que nós estávamos buscando nesse momento com a reunião da PGR era lutar pela simetria, era garantir que tivéssemos o 8% a partir de julho do ano que vem. Nesse momento ainda não tinha a proposta de 8% de 27 e 28. Só tinha a proposta dos 8% para julho de 26, que tinha sido aprovado na reunião administrativa do STF, lá no orçamento do STF. Então era isso que nós estávamos lutando. Só para deixar claro, por exemplo, a gente já pôs no nosso site várias vezes, nós temos uma ação judicial para executar a VPI, que nós já ganhamos em primeira instância. Foi para duplo grau de recurso, que é obrigatório, e estamos esperando sair esse recurso para que a gente possa fazer a execução da VPI, porque se a gente for ficar esperando a PGR pagar, ela paga todos os membros e nunca paga a gente, tá bom? Seria isso, Ana, e confirmar realmente, ato 14 horas então, como você falou, dia 17, nós já vamos fazer um material para entregar com folhetos essa semana agora inteira, tanto nas 3 sedes, para que as pessoas possam ir para a PGR fazer esse ato lá às 14 horas. O último é Gustavo Cavalieri. Opa, boa tarde, me escutam? Sim. Boa tarde, colegas. Primeiro eu queria agradecer a todos, né, e até também compartilhar minha felicidade aqui. Eu não sou muito participativo no sindicato, né, na verdade eu comecei a fazer parte tem agora pouco mais de um mês. Mas nesse período, acho que hoje é a primeira vez que eu consigo ver realmente alguma coisa efetiva sendo feita, né, tomando corpo. E assim não vou retomar os assuntos anteriores, né, apesar de concordar com a maioria, né, sobre a questão das brigas internas, etc. Mas uma coisa que eu ia pedir, não sei, acho que o ideal seria diretamente para o SINDMPU, né, porque eu sou servidor aqui da PRRJ, para que nós aqui na base possamos fazer um trabalho de engajamento para poder ter um convencimento com os colegas, a gente está precisando urgentemente de uma comunicação um pouco mais clara e efetiva. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui tentando, na ponta, né, ficar responsabilizado por convencer os colegas sem que a gente tenha um material básico de comunicação. Então, assim, eu acho que o Cantoni já falou, né, que vai tentar deixar mais claro no site o que está acontecendo, mas eu repito, isso é essencial. Eu vou dar um exemplo. Agora, durante a reunião, eu estava tentando fazer com que alguns colegas aqui da PRRJ participassem da reunião e a grande maioria não está nem sabendo, por exemplo, a questão do descolamento da carreira do MPU com a do PJU. Então, assim, é uma sugestão e realmente um pedido, né? A comunicação tem que ser um pouco mais clara. Por exemplo, percepção pessoal, mas até o tom, que essa última reunião que aconteceu agora semana passada, o tom que a informação foi passada não deu a urgência necessária. Tipo, não vai ter 8% a partir de 27 e está tudo bem. Então, assim, para que a gente aqui na base possa ajudar, a gente precisa realmente ter um material de comunicação um pouco mais claro e efetivo. Era isso que eu tô... Porque senão fica uma guerra do tipo, é culpa do sindicato, é culpa do servidor que não engaja. Na verdade, eu acho que a entidade sindical ela precisa ter pelo menos uma estratégia de comunicação um pouco mais clara para que a gente aqui na ponta consiga, sim, fazer o trabalho corpo a corpo. Enfim, essa é a minha participação. Agradeço a todos aí, tá bom? Eu acho essa fala do Gustavo ser a última é muito simbólico, é muito importante. Sim. Nós estamos sem informação, de modo geral mesmo. Então, a gente precisa, Daniela está aqui ainda, se não tiver, a gente pode passar para ela também? Acho que está. A Daniela e o Renato, como representantes do sindicato, não sei se... enfim... a gente precisa que tenha matérias informando o que está acontecendo no descolamento, que a Bruna lembrou muito bem aqui no chat também, né? Porque isso é profundamente grave. A gente é uma situação, todas são graves, né? Todas as nossas situações são graves. Mas essa é um risco de dar um corte na nossa vida, né? Então eu acho que a gente precisava reforçar esse pedido, né? Que essa informação fique mais reforçada nos sites, e aí a gente, eu queria, não sei se Bruna pode nos ajudar aqui que a Bruna estava anotando as propostas que foram acontecendo aqui ao longo da reunião.
Aí eu não sei se tem... E aí, no caso, o ato ficou dia 17, porque a enquete ganhou dia 17, não é isso? Dia 17 às 14 horas, que aí, no paralelo, pode ser que aconteça disso ser uma paralisação, só para ficar todo mundo... A reunião, eu acho que está gravada. O Renato lá, né, na base lá da sede do SINDMPU está gravando, que aí a gente não está mais com o link aqui. Aí, o que a gente podia fazer, gente? Bruna, se puder nos ajudar aqui com os encaminhamentos específicos, a gente, então, concordou com a carta, nós vamos organizar aqui, fazer uma pequena revisão. O pessoal que não é de Brasília, eu entendo que a gente podia assumir o compromisso aí, teria que contar mesmo com a ajuda do SINDMPU aí, para que a gente tenha também adesão a esse ato no mesmo dia e horário, e aí cada um fazer a sua própria definição de como seria, mas é muito importante tirar fotos, né? Fotos, mandar. A Camila criou um grupo de WhatsApp já focado nessa questão de pauta única, né, gente? Do 888 mais aqui. A Camila criou um grupo de WhatsApp que ela botou aqui no chat, que já está cheio de gente. Então, eu acho que a gente pedir para a Camila repostar o link aqui mais para o final, e aí eu acho que a gente está votando, a gente votou na data, viu, gente? Assim, a gente não tem controle sobre garantir que vai ser uma paralisação, só para vocês saberem. E aí eu não sei se Bruna pode ajudar aqui com os encaminhamentos, Bruna, e Camila, Rosângela, se alguém pode ajudar aqui, se vocês foram anotando, porque eu fiquei aqui meio confusa e não consegui anotar. Não anotei, Ana, eu estava aqui vendo essas coisas do grupo, eu vi que no nosso grupo do MPDFT o pessoal estava fazendo umas anotações. Então, vamos tentar sintetizar juntos aqui. Tem umas questões, um bolo de questões, que são questões diretas para os sindicatos, né? Que aí não é possível que a gente, nessa reunião, encaminhe, concordam? Não dá para a gente encaminhar as questões específicas sindicais, né? Então, vamos para o que a gente pode encaminhar. A gente... Gabriela e Camila colocaram aqui o MPU pela simetria, né, que é o nome do grupo. A gente definiu que vai ser dia 17 o ato, e que a gente pode, no presencial, na PGR, né, a gente hoje em dia tem que dizer que é presencial, né, engraçado isso. A gente vai trabalhar a carta aqui, fazer a pequena revisão, pedir para os sindicatos compartilharem, né, e vamos compartilhar também. Vamos reforçar a mobilização, a Gempo se comprometeu aqui com o som, né? Nós vamos fazer um panfleto para fazer a divulgação do ato, né? Explicando o porquê do ato. E vamos, o que mais que a gente colocou aqui? Deixa eu ver, que eu estou aqui com um monte de informação picada, gente. A gente precisa que o sindicato faça divulgação do ato e do que está acontecendo, a nossa situação, mas uma divulgação boa. Isso, e divulgação das associações ajudando, né, colaborando, a gente sabe que tem aí tem a questão aqui da impressão, se quiser ajudar a gente tem a disponibilidade... Carro de som, a gente tem a disponibilidade de ir aos locais, né, aqui no nosso prédio, a gente vai fazer, eu passo nas salas, por exemplo. Aí tem esse documento para os membros sugerido aqui pelo colega do Rio de Janeiro, que a gente vai, aí acho que todas as PRTs e PRs estaduais e o MPDFT a gente pode ver. Gente, eu acho que é isso. Mais alguma coisa? É isso, né? Então, temos marcado, eu estou tão feliz que a gente tem um ato, temos um ato marcado que vamos conseguir. Gente, olha só, sempre que alguém falar que não tem dinheiro,
a gente tem que dizer que nunca teve. A gente sabe que não tem. Essa informação, a gente sabe estudar orçamento também, né? Melhor que, né, quem só fez direito e só trabalha com isso. Então, assim, a gente sabe, a gente quer que isso seja revertido. Então, isso não pode ser argumento, jamais. A nossa luta é para garantir o recurso e a aprovação, né? Rô, alguma coisa? Não é isso mesmo. Não, Ana, só te agradecer, viu, pela coordenação aí, excelente, tá? E as colegas também, Bruna, Camila, Raul, todo mundo que está empenhado aí nessa coordenação, e os colegas que participaram também, né? Vamos ao ato, dia 17, pessoal. Gente, beijos. Vai dar certo. Obrigada, Ana. Sim, vamos compartilhar. Beijo. Valeu, Ana. Obrigada. Um abraço a todos, obrigado a todos que participaram. Obrigada, Renato, também, desculpa. Parabéns, Ana. Obrigada. Parabéns pela organização. Bora para a luta, hein? gente. Obrigada, Ana. Valeu, Cusinato. Oi?